Você sabe o que é propósito e como viver o propósito em meio ao caos? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como viver o propósito em meio ao caos, né? A gente geralmente tem na nossa cabeça de que viver o propósito você já tá num estado assim muito top, de que você chegou onde você queria e que tá tudo bem e nada de errado acontece. E não é bem assim. A gente sabe que a nossa vida é cheia de altos e baixos, e se não tiver alguma coisa acontecendo, algum desafio acontecendo, tem uma coisa errada também, né? Então, primeira coisa, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber qual é o nosso propósito, qual que é o intuito desse propósito, seja ele um propósito espiritual, seja um propósito de trabalho, financeiro, o que for, qual que é o teu propósito, né? Ministerial. Então você precisa saber qual que é o propósito, o que você quer fazer, por que você quer fazer, qual é a intenção de você querer fazer isso, onde você quer chegar, né? Então o propósito, eu até anotei aqui, ele é aquilo que você quer, que você tem a intenção de realizar, de alcançar, quais são os seus planos, os seus objetivos. E dentro do propósito você precisa saber qual é a intenção, por que você quer alcançar isso. É para o bem? É para o mal? Espiritualmente falando, é em prol do reino? É em prol da igreja? Então, no trabalho, é para você ter uma promoção? É para você, um exemplo, ir bem na sua prova da faculdade? Qual que é o seu propósito? Onde você quer chegar e por quê? Você tem que ter isso muito, muito claro, né? Então, eu deixei salvo aqui 2 versículos muito bons que falam sobre isso. Em Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, é aquilo. Deus, ele tem o plano de nos fazer feliz e de nos dar o melhor. Mas ele também disse que a gente teria aflições, teríamos provas, etc. Então não vai ser tudo flores o tempo todo. E a gente vai viver o processo, mesmo em meio ao caos, tá? Então, o que é viver o propósito em meio ao caos? É durante todo esse processo que você está vivendo, para chegar ali até o teu objetivo, você vai ter altos e baixos, você vai ter perdas, você vai tirar lições, aprendizados, você vai ter que se afastar de pessoas, você vai perder pessoas, você vai perder coisas, você vai ter que abrir mão de coisas que pra você é muito importante. É difícil, mas é muito necessário pra gente poder viver verdadeiramente o propósito no todo. Eu venho falar sobre isso hoje porque eu acredito que muitas pessoas estão vivendo já o propósito em meio ao caos, durante todo o processo, e não se atentam e não percebem isso. E é o que tem acontecido comigo. Então, nesses últimos anos da minha vida, eu pude avaliar, passar por algumas experiências onde eu coloquei expectativas em algumas coisas. Quando eu falo coisas, pode ser coisas mesmo, em planos, projetos e pessoas, e que não deu certo, porque na verdade a gente, para viver o processo, a gente precisa ter o foco exatamente onde a gente quer chegar, e ainda mais se for um propósito ministerial e espiritual, a gente precisa saber e ter bem claro por que a gente está fazendo isso, né? É pra mim, é por mim, é pra Deus, é por Deus, é em prol do reino, no caso de trabalho, é porque é por causa que eu quero mostrar para as pessoas que eu sou melhor que elas, enfim, são exemplos. Então, durante todo esse percurso que eu tenho vivido o propósito em meio ao caos, experiências necessárias onde Deus mostra pra gente a nossa incapacidade de fazer as coisas sem Ele, e onde Deus mostra a nossa capacidade de fazer as coisas quando Ele está à frente da nossa vida, né? E Ele nos mostra o quão capaz a gente é de fazer determinadas coisas quando a gente mesmo duvida. E mais, Ele mostra
que a gente não precisa saber tudo e a gente não precisa ter força para fazer as coisas em si, porque Ele é a nossa força e aquilo que a gente não sabe, Ele nos capacita. O que a gente precisa é se propor, se dispor a fazer o que precisa ser feito, colocar Deus à nossa frente. E isso não é fácil, porque a gente, como ser humano, a gente já tem o instinto de querer fazer as coisas do nosso jeito, força do nosso braço. Então a gente vai planejar, vai elaborar e vai fazer e tal e acontecer, mas tem hora que tudo vai acontecer diferente, tudo vai acontecer de outra forma. E esse acontecer de outra forma, muitas vezes vai nos decepcionar, vai nos magoar, vai nos machucar, nos fazer chorar, decepcionar, frustrar, tudo isso. E isso já é viver o propósito em meio ao caos, porque nesse momento também é onde a gente vai estar aprendendo lições, aprendendo a abrir mão de certas coisas, de certas companhias, de certos lugares, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, o controle nas mãos de Deus, onde a gente vai aprender, óbvio, se a gente quiser, que a gente não tem controle sobre nada, a gente faz planos, a gente projeta, a gente, enfim, mas as coisas acontecem se Deus permitir. E às vezes acontecem coisas que a gente não planejou, mas acontece, que é pra gente entender que a gente não tem controle de todas as coisas, muitas vezes fazendo algo pelas outras pessoas, seja lá o que for, e não olha se isso vai ser bom pra gente, se isso vai nos prejudicar, ou às vezes a gente, para agradar certas pessoas, a gente acaba indo a certos lugares ou vivendo situações para não magoar essas pessoas ou para de certa forma agradar e estar ali no meio do convívio dessas pessoas, seja família, seja amigo, seja o que for, mas isso não tá sendo bom pra gente e pode ser que direta ou indiretamente essas atitudes possam estar atrasando você e eu de viver verdadeiramente e integralmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu tenho vivido momentos assim, em que tem sido verdadeiramente eu e Deus moldando e Deus falando e Deus me mostrando o que eu preciso abrir mão. Eu preciso colocar mais na minha vida, é aquilo que eu preciso tirar da minha vida, sejam coisas, sejam pessoas, seja atitudes, seja o que for. Você viver o propósito integralmente, você vai viver ele em meio ao caos, onde você vai estar sendo moldado, onde você vai estar sendo trabalhado, onde você vai estar sendo blindado de certas coisas, de certas atitudes, onde você vai estar sendo preparado para viver verdadeiramente o novo, coisas na sua vida que você nem imaginou que pudesse viver, mas que vão acontecer, porque quem tá no controle de todas as coisas sobre nossas vidas é Deus. E aquilo que pra gente é muito difícil, é algo que pra gente é muito doloroso abrir mão, ou se afastar, ou estar longe, às vezes é necessário. Deus vai usar certas coisas, certos acontecimentos para nos moldar, para nos fortalecer e nos ensinar que Ele que está no controle de tudo e aquilo que é para acontecer vai acontecer, mas que a gente precisa se posicionar e a gente precisa abrir mão, aprender a dizer não, deixar que as coisas aconteçam como tem que acontecer, entender que se Deus falar que não, é não, e se Deus falar que é, e parar de duvidar. Todos nós somos capazes, só a gente se dispor a ir, dispor a fazer. A gente é capaz de grandes coisas, mas a gente precisa se dispor a fazer, a aprender e a ser o melhor que nós podemos ser. E nem sempre o melhor que a gente pode ser hoje vai ser o mesmo melhor que a gente pode ser amanhã. Então a gente também tem que se atentar a não nos cobrar tanto, mas entregar o nosso melhor para Deus primeiramente e por nós todos os dias. Não nos desgastar, né, com coisas que não está no nosso alcance. Resolver com coisas que não está no nosso alcance, se preocupar. Então faça a sua parte de acordo com aquilo que você pode fazer, vivendo da melhor forma possível, se resguardando, guardando o seu corpo, guardando a sua mente, guardando a sua boca, seja onde for, seja você cristão ou não cristão, para você não perder a sua saúde mental, para você não falar coisas e depois se arrepender, para você não tomar atitudes e ações e depois se arrepender.
Então, viva o propósito mesmo em meio ao caos, para que você possa, lá na frente, viver integralmente o propósito de Deus na sua vida, o propósito ao qual você tem se disposto a viver, tá bem? Eu queria dividir com vocês esse vídeo hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, já deixa o seu like aqui no comentário, compartilha comigo, compartilha com o pessoal que acompanha aqui o canal, a sua experiência em relação ao propósito. Qual é o seu propósito de vida? É ministerial? É um propósito de fazer missão? É um propósito de cantar? É um propósito de ser advogado, de ser advogada? O que você tem passado por isso? O que você tem passado para alcançar os seus objetivos? Então conta aqui pra gente. Meu nome é Riso Silva, eu tenho um livro chamado Mutilada, onde eu compartilho com vocês meu testemunho de vida, de um processo que eu passei. Lá eu conto detalhes, tudo que eu vivi, todos os aprendizados que eu tirei disso, todo o meu processo de cura emocional e física também, e ainda tempo passado. Então esse canal estou utilizando para compartilhar muito com vocês de todas essas experiências, e eu garanto para vocês que não tem sido fácil, mas essa é a forma que eu tenho de não somente poder me curar, né, de alguns pensamentos e alguns sentimentos, mas também poder ajudar outras pessoas que podem estar passando por coisas parecidas, por experiências parecidas. Então eu venho aqui e compartilho com vocês um pouquinho daquilo que eu vivi, daquilo que eu tenho vivido, e eu espero que alcance muitas pessoas. Um grande beijo, Deus abençoe, tchau!